Queridos, 4 coisas que nós precisamos saber sobre hamartia. Primeiro ponto, já tratei disso na semana retrasada, mas quero reintroduzir para os irmãos esse ponto, é o conceito de hamartia. Hamartia é uma palavra grega que não está na sua Bíblia com esses termos, hamartia, mas onde no Novo Testamento, na sua Bíblia, você encontrar a palavra pecado, saiba que esse termo pecado na sua Bíblia, lá no grego, quando Mateus, Marcos, Lucas, os apóstolos escreveram os seus livros, a palavra que eles usaram é hamartia. E o fato de nós usarmos essa expressão, ao invés de dizermos assim, 4 coisas que você precisa saber sobre o pecado, nós preferimos dizer 4 coisas que você precisa saber sobre hamartia. Mas não há nenhum capricho no uso dessa expressão. Não estamos aqui querendo ser pessoas que usam termos meramente para encher o discurso, mas o fato é que o termo pecado, conforme nós já estamos tão habituados a ouvir, ele já tem gerado um vício de significado para nós. Ou seja, nós falamos tanto em pecado, mas talvez saibamos tão pouco sobre o que é de fato o pecado. Isso porque os homens, ao longo do tempo, ao longo da história, em cada lugar, a depender da visão religiosa de cada grupo, eles têm criado os seus próprios pecados, sejam pecados culturais, sejam os pecados dogmáticos. São os homens que vão colocando o seu próprio capricho com o nome de pecado. E nisso as pessoas passam sua vida inteira naquele desejo de obediência, e passa a obedecer muitas coisas, passam a cumprir uma série de estatutos, uma série de leis, uma série de regulamentos, e com isso elas pensam que estão agora libertas do pecado, acreditam que elas abandonaram o pecado, que saíram do pecado, quando na maioria das vezes é exatamente o oposto. As pessoas estão enraizadas no pecado, estão de braços dados com o pecado, estão vivendo com o pecado, por não saberem o que a Escritura chama de pecado. Nenhum homem está autorizado a dizer o que é o pecado, senão Deus é quem deve nos dizer o que Ele entende por pecado, uma coisa tão grave da qual nós devemos nos desvencilhar, devemos nos libertar para poder viver para Deus e assim cumprir a sua vontade. Então muitas pessoas às vezes cumprem muitos mandamentos, muitos regulamentos, muitas regras, e entretanto, sem saberem, vivem mergulhadas no pecado. E portanto essa mensagem tem esse interesse em nos libertar de qualquer conceito que seja meramente humano, para não sermos escravos de vontades humanas, para não sermos escravos de mandamentos de homens, para então, de fato e de verdade, vendo, entendendo, conhecendo o problema do pecado, podermos assim então, de fato e de verdade, nos libertar dele. Portanto, o primeiro ponto das 4 coisas que eu queria apresentar é o significado. A palavra hamartia, ela significa literalmente errar o alvo. Isso implica que todo homem, ele quando criado por Deus, ele foi criado com um propósito. Ou seja, quando Deus criou você, Deus te criou dentro de um propósito dele, e Ele te criou para um propósito. Quando o homem, na sua existência, a despeito de quantas coisas, humanamente falando, boas ou más que ele faz, se não corresponderem ao alvo para o qual ele foi criado, ele certamente errará o alvo. Nós vamos entender essa questão do alvo lendo João capítulo 15, quando Jesus, falando em parábolas, ele diz que ele era comparado a uma videira, e os homens que dele procedem, comparado aos ramos de uma videira. Ele diz que esses ramos que procedem dele, nada podem fazer sem Cristo, sem estarem não somente ligados organicamente a Cristo, mas estarem ligados na consciência e no coração a Cristo, sabendo que depende do Senhor Jesus para poder produzir o fruto necessário. Jesus disse que o fruto que os ramos produzem está em João capítulo 15. Você pode ler do versículo 1 até o finalzinho do capítulo. Ele vai ensinar que o fruto do ramo é o amor.
De modo que quando o homem, portanto, ele compreende a essência da sua vida, a essência da sua existência, quando ele entende que Deus é amor e que, portanto, o homem ligado a Deus deve receber dele, do seu espírito, da sua seiva, do seu poder, da sua suficiência, para agora ser uma extensão de Cristo. Não é verdade que os ramos são uma extensão da videira ou não são? E sendo uma extensão, eles estão levando aquilo que a videira é para os lugares mais distantes. É como que Deus dissesse: o homem deverá encher toda a terra e produzir então o fruto que é o amor, que é a doação, que é o cuidado, para que os homens então possam expressar aquilo que essencialmente Deus é. Esse é o primeiro ponto. Que você entenda que hamartia é quando você vive, mas você não produz o fruto do amor. O amor, sendo doação, implica que qualquer coisa que nós façamos, boa ou má, se não for fruto do amor, nós estaremos errando o alvo. Imagine que há muitas coisas lícitas, muitas coisas boas. Por exemplo, estudar é coisa boa, sim ou não? Devemos ou não devemos estudar? Agora, tudo depende de como você entende para que eu estudo. Se você pensa que você deve estudar para o seu próprio crescimento e para si próprio, para que você tenha todos os recursos para si mesmo, e aí você entende então que você também vai trabalhar. Trabalho também é coisa boa, sim ou não? Você vai adquirir bens, também é coisa boa. São coisas positivas, são coisas lícitas. Mas se tudo que você faz e realiza na sua vida visa a você mesmo, e você se esquece do outro, esquece de compartilhar, esquece de socorrer, esquece de estender a mão, usando tudo que Deus te deu para servir o outro, embora tudo que você faça seja coisas boas e positivas, mas nós estaremos errando o alvo, porque nós estamos direcionando todas as coisas para nós. É onde nós entendemos que o homem egoísta, ele não consegue contemplar o outro, ele só consegue ver a si mesmo. Então o primeiro ponto é o conceito. Entenda que pecado é errar o alvo, que o alvo é o amor, e portanto tudo que você realiza que não estiver nesta base do amor, que significa o outro, essa atitude de altruísmo, você estará errando o alvo da sua existência, consequentemente cometendo pecado. O segundo ponto é que nós temos que entender essa questão do pecado de uma maneira mais prática, porque errar o alvo é o significado de hamartia, tudo bem? Mas de modo prático, como entender essa questão? Podemos dizer que o pecado é uma atitude de coração, que se desdobra em 3 pontos. É uma atitude de coração que se desdobra primeiro na ilusão do homem, na ilusão de o homem pensar de si mesmo mais do que convém. Como é que é pensar mais do que convém? Ora, o homem, ele vem de Deus. Quando o homem começa a olhar para si e se esquece de Deus, ele está pensando de si mesmo mais do que convém. Quando o homem pensa que ele é capaz de si mesmo, de dirigir a sua vida, de conquistar todas as coisas da sua vida e viver para si mesmo, ele está num estágio de ilusão. É um coração que não reconhece a sua fonte. É um coração que não reconhece que Deus é o Criador, que Deus é o sustentador, que Deus é o mantenedor. É um coração que não consegue declarar aquilo que Jesus falou em João capítulo 15. São palavras tão simples, mas tão profundas e tão verdadeiras, quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O homem no estágio de ilusão, ele pensa que ele consegue fazer muitas coisas sem Deus. Por isso levanta pela manhã sem agradecer, porque ele pensa que é a sua própria força, é a sua própria saúde, é o seu próprio vigor que o faz levantar cedo, com coragem, com ânimo. E aí ele deixa de agradecer a Deus. O coração iludido, ele deixa de agradecer pelo alimento, porque ele logo vai interpretar e vai pensar, ainda que sem declarar com tais palavras, mas ele vai pensar que toda aquela refeição, aquela comida gostosa, aquela comida boa, seja o resultado do seu próprio trabalho. Se esquece que a força do trabalho foi Deus que lhe deu, a inteligência foi Deus que lhe deu, os dons, os talentos foi Deus quem te deu. Ele vai se esquecendo de tudo isso e deixa de ser uma pessoa grata,
Não somente o pecado se desdobra enquanto ilusão, mas sobretudo como egoísmo, e ele tem o seu desfecho, o seu amadurecimento, que é uma rebelião contra Deus. Finalmente, aqueles homens que se rebelarem completamente e finalmente contra o Senhor, eles serão aqueles, como diz lá em João capítulo 15: o ramo que estando em mim não produzir fruto, ele é cortado e é lançado fora, e ele é queimado. Ou seja, um ramo que não produz fruto, ele perde totalmente a razão de ser, porque se ele existe para produzir fruto, e estando em Cristo não produz fruto, então ele não serve para outra coisa, pois ele é cortado, ele é aniquilado, ele é finalmente destruído. Mas esses 3 pontos, ilusão, egoísmo e rebelião, o que nos interessa hoje é a questão do egoísmo. Nós poderíamos definir o egoísmo como sendo o pecado capital, né? Não daqueles 7 de que diz a Igreja Católica, mas que seja o pecado, vou colocar o pecado por excelência, usando aqui um adjetivo meio estranho para pecado, mas que seja o pecado fundamental, o pecado que dá origem a todas as formas de pecado. O ego sendo uma matriz canônica, a partir do qual atitudes, pensamentos, sentimentos cultivados, palavras proferidas nascem ou se enquadram dentro deste princípio. Para tanto, eu quero que você abra sua Bíblia comigo rapidamente em Romanos capítulo 1, versículo 8. Foi o exato texto em que nós paramos na semana retrasada. Romanos capítulo 1, versículo 28 a 31. Veja como que o apóstolo Paulo, ele coloca acerca de vários pecados, todos eles nascidos e enraizados nessa matriz canônica do egoísmo. Capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 28. Veja o que diz, falando sobre a humanidade que desprezou o conhecimento de Deus. O apóstolo diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Veja os termos que o apóstolo Paulo usa: disposição mental reprovável. É a partir dessa disposição mental reprovável que nascem todas as formas de pecados. E Paulo elenca alguns deles a partir do 29, dizendo: cheios de toda injustiça. Veja que o apóstolo Paulo vai dizendo uma série de atitudes, de procedimentos que a Escritura chama de pecado. Ou seja, aqueles que cometem injustiça, eles estão errando o alvo da sua existência. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Então, até mesmo aquele sentimento de avareza, que alguns chamam de seguro, né? Aqueles que vão desenvolvendo uma vida financeira até razoável, estável, outros nem tanto, mas aqueles que só pensam no seu próprio suprimento, só pensam em si, têm dificuldade profunda em compartilhar, em dividir, o que se chama avareza. Então veja que o apóstolo Paulo ele vai dando nome a uma série de situações: injustiça, malícia, avareza e maldade. A questão da maldade é uma questão interessante, porque não raras vezes a maldade, ela vem vestida de bondade, ela se manifesta como bondade. A pessoa às vezes quer fazer mal a alguém, ela nunca diz assim: eu sou uma pessoa maldosa e eu quero fazer o mal para alguém. Às vezes ela fala assim: olha, sabe o fulano ele não presta. Já é uma maldade, você já está despindo o outro irmão, falando mal do outro irmão. Mas a pessoa tenta justificar: não, nós temos que falar até para proteger outras pessoas. Olha a ideia, vem com um ar de santidade, um ar de bondade, e usando desses artifícios e argumentos, expondo a nudez do outro. Já ouvi alguém dizer assim: olha, eu não vou ajudar as pessoas, porque se eu ajudar,
Quando eu ajudo, eu estou levando elas a continuarem na mesma situação. Elas nunca vão se livrar da situação enquanto tiver alguém para ajudar. Ou seja, essa pessoa diz: eu não vou ajudar essa pessoa porque eu quero o bem dessa pessoa. Imagine só, não é? O texto continua dizendo assim, 29: cheios de toda inveja, injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio. Por falar em homicídio, às vezes a pessoa fala: não, mas pastor, homicídio é uma coisa muito séria, né? Homicídio é uma coisa grave, porque você tira a vida de uma outra pessoa. Aí eventualmente numa comunidade como essa, ou até maior, passa a ver um ou dois que eventualmente, por alguma razão, por algum motivo, em alguma circunstância, tenha tirado no passado a vida de alguém. É possível ou não é possível que haja ou tenha ocorrido tipo de situações como essa? E talvez a maioria fique se gabando, dizendo: não, eu sou uma pessoa muito reta, porque eu nunca tirei a vida de ninguém, e eu seria incapaz de tirar a vida de alguém. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, e o Novo Testamento é uma elevação de espiritualidade, de entendimento da vontade de Deus, Jesus fala assim: olha, quando você for levar ao altar a tua oferta, e você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, presta atenção, ele diz: vai primeiro se reconciliar com o teu irmão, antes de entregar a sua oferta. E sempre quando eu cito esse texto, eu costumo ressaltar que quando fala levar ao altar a sua oferta, nem se refere a este lugar que não é altar. Isso aqui é uma plataforma, né? É apenas um lugar mais alto, é um patamar de onde se pode ver melhor a assembleia. Tampouco quando diz levar a oferta se refere ao dinheiro, né? Quando Cristo diz isso, ele está dentro de um contexto judaico, o contexto do templo. E portanto o altar a que ele se refere era o altar de holocausto, onde se ofereciam os sacrifícios pelos pecados. E a oferta era o animal que se levava para ser sacrificado enquanto oferta pelo pecado. Ou seja, a pessoa quando ia ao altar levando sua oferta, ele tinha no coração o desejo de que o Senhor a perdoasse. Ela estava em busca do perdão divino. Então Cristo está dizendo: quando você vai a Deus em busca do perdão divino, esse é o entendimento. E no caminho tu te lembrares que tem um irmão seu, tem uma pessoa sua, um parente seu, que tem alguma coisa contra ti, porque em um dado momento houve um problema entre vocês, e esse problema causou muitas feridas, causou muitos traumas, e nessa relação desgastada, ocorreu de você primeiramente se irar contra o seu irmão. Quem aqui já ficou irado contra alguém? É melhor perguntar quem nunca ficou irado, né? Todos nós aqui já cometemos o pecado da ira, né? Ficarmos irados contra alguém, às vezes com razão, às vezes sem razão. E Jesus disse: e você então, tendo ficado irado, eventualmente você prosseguiu, não somente ficando irado, mas chamando, ou melhor, lançando palavras de juízo contra o seu irmão. Você não somente ficar irado, mas proferir palavras de insulto contra o seu irmão. Quando você xinga a pessoa, seu filho de Betseba, né? Filho de Raabe. Alguém já chamou o outro de filho de Raabe? Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês sabem quem é Raabe? Então, filho de Raabe é exatamente isso que eu estou falando. Vocês entenderem, né? Bem, então você não somente se irou, mas você também proferiu insulto contra o outro e ofendeu o coração da pessoa. Mas você não para por aqui. Jesus disse: e por fim, você chama o seu irmão de tolo, ou de raca, que é uma expressão que traz a ideia de que você chega ao ponto de desprezar o outro. Desprezar no sentido, quando você fala assim: olha, esta pessoa para mim morreu. É quando você ignora completamente aquela pessoa, finge que ela não existe. Se ela passar do seu lado, você passa como se não tivesse passando ninguém do seu lado. Estando a pessoa viva, você já a matou no seu coração. Jesus disse que aquele que comete esses 3 passos em relação a um seu semelhante, este cometeu homicídio. Esse é o conceito de homicídio no Novo Testamento, segundo a Nova Aliança.
Então, quando Jesus, ele fala que quando você, ao buscar de Deus o perdão, se lembrar que tem uma situação dessa na sua vida, ele diz: antes de você requerer o perdão divino, vá primeiramente procurar aquela pessoa, porque você está errando o alvo, você está cometendo hamartia. Talvez você diga assim: pastor, mas é porque você não conhece, a minha história é complicada, a minha história é complexa, a outra pessoa não faz por onde, a outra pessoa não quer o perdão, ela não quer perdoar, ela não quer conversar, e se eu for atrás vai ficar pior, vai complicar. Eu sei também que em outro lugar da Escritura, em Romanos, o apóstolo Paulo diz que naquilo que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens, porque nem sempre depende de você. Eu mesmo tenho muitos desafetos, não são poucos. Tem muitas pessoas que querem se encontrar com um diabo, com um demônio, mas não querem se encontrar comigo. Bem, mas e eu talvez não tenha os meios de reverter a situação. Por mais que fale, que peça perdão, que tente corrigir alguma coisa, as pessoas não querem. Neste caso, cabe a mim, no meu coração, ter paz com Deus e paz com as pessoas. Tomando Cristo por exemplo, né? Eu sempre costumo dizer que a inimizade entre Deus e os homens não é uma inimizade recíproca. Não há inimizade do homem em relação a Deus e de Deus em relação ao homem. Deus não tem inimizade com homem algum. Deus tem amor, Deus tem graça, misericórdia, bondade. A inimizade que diz a Escritura é sempre do homem em relação a Deus. Basta você se lembrar no encontro de Jesus com Judas, quando Judas traiu a Cristo. Quando Judas chegou, que ele foi se aproximando, Jesus olhando para Judas disse: o que te traz aqui, amigo? Jesus estava com ironia. Quando ele diz: o que te traz aqui, amigo, o que ele está dizendo? Judas, eu amo você. E Jesus sabia exatamente o que ele fora fazer ali, até porque o próprio Cristo havia dito isso à mesa da ceia, da ceia da Páscoa, né? Antes de Judas ter saído. Quando ele diz: o que te traz aqui, amigo, ele quer dizer: Judas, da minha parte tem amizade para contigo. Mas Judas veio a Cristo com um beijo da traição. Havia amizade de Judas para Cristo? O que Cristo podia fazer? Apenas chamá-lo amigo. Então, que no seu coração tenha amizade, tenha paz, que você não guarde o rancor, não guarde o ressentimento, não guarde a mágoa, que a sua vida não seja dirigida, que seus atos em relação às pessoas não sejam determinados por tais sentimentos mesquinhos, egoístas, de homicídio nesse sentido. Então veja que quando Paulo diz dessa série de pecados: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, então muitos de nós eventualmente podemos estar aqui dentro dessas categorias, mesmo desse tal de homicídio, nesse sentido, desse desenvolvimento, dessa maldade em relação aos homens, por piores que eles sejam, né? Ele continua dizendo no versículo 29, depois de homicídio ele diz contenda. Será que crente tem problema de contenda? Quem vive a contender está acertando o alvo ou está errando o alvo? Os irmãos entendem? Os irmãos percebem que às vezes, talvez você, quando se converteu, você parou de ir ao cinema. Se lembra? Porque falaram para você que era pecado. Você falou assim: poxa, isso é pecado. Crente não quer pecar. Crente é o que mais peca de todos os homens, mas ele não quer pecar, teoricamente, porque ele não entendeu. E talvez quando ele entender, ele diga: poxa, o que eu mais quero é pecar. Eu estava me enganando. Talvez você tenha deixado de ir ao cinema porque disseram que era pecado. Talvez você tenha deixado de dançar. Aqui deve ter um tanto de pessoas, aqui mesmo, que até hoje pensa que dançar é pecado. Parou de dançar com a esposa por achar que era pecado. Parou de ir aos encontros de família, os encontros sociais, achando que era pecado. Deixou de apreciar uma boa música por achar que era pecado.
Aí você ficou todo exteriormente limpinho, igual uma porca lavada. A porca lavada é uma expressão que Pedro usa na sua epístola para dizer daqueles que exteriormente estão limpinhos, mas a sua natureza intrínseca, interior, é pecado. No sentido de que, embora você não vá a uma festinha de amigos ou de família, você não vai ao cinema, você não dance, você não faça isso ou aquilo outro, mas você vive com contenda. Ou seja, você deixou de fazer coisas boas para ficar contendendo. E o pior, crente que contende é pior do que o descrente. Muito pior. Às vezes usa o evangelho para contender. Ainda vai falar assim: não, o próprio Jesus falou que ele veio trazer foi espada. Por isso eu também só trago espada. Vive a contender em nome do evangelho. Observe que contenda é uma coisa que passa tão despercebida, porque as pessoas vivem contendendo em nome de Deus, contendendo em razão dos seus caprichos, em razão da sua opinião, em razão da sua opinião política, da sua ideologia, dos seus... E a pessoa não consegue perceber que isso é errar o alvo. Veja quantas vezes nós erramos o alvo, cometemos hamartia, cometemos pecado, sem perceber e sem saber que estamos cometendo pecado. Paulo continua dizendo: dolo. Ele fala da injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo. Dolo é quando você procede num negócio, só dando um exemplo, só que você já tem uma intenção definida, selada no seu coração. Você já vai com aquela maldade já preparada, aquela coisa que foi concebida antes, diferentemente de um erro que acontece numa eventualidade. É quando você maquina e dentro do seu coração já está tudo determinado, definido. Você comete dolo, malignidade, sendo, aí vem uma expressão aí na sua Bíblia, sendo difamadores. Quem sabe o que é ser um difamador? Alguém aqui nunca difamou alguém? Nunca difamou uma pessoa. E no meio cristão é complicado, porque muitas vezes as pessoas usam, entre aspas, a verdade para difamar alguém. A pessoa fala assim: pastor, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. Aquele fulano fez isso sim. E ele sai de casa em casa dizendo do ato do outro, justificando que estaria protegendo os irmãos contra aquela pessoa. Você sabia que o grande difamador é o diabo? A palavra diabo significa difamador, acusador, aquele que fala dos outros, aquele que acusa os outros. Em Apocalipse capítulo 12 diz que o diabo é o grande acusador dos nossos irmãos. Portanto, aquele que pratica difamação, ele está pecando, cometendo hamartia, errando o alvo. Sendo difamadores, 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Poderia passar aqui a noite toda falando de cada um desses atos, né? Mas o fato é que todos eles, se você observar, nenhum deles aqui fala de nenhuma prática meramente social. Todos falam de uma disposição do coração. São atitudes que estão fulcradas no seu egoísmo, no ego. Portanto, é importante que nós entendamos que hamartia, no geral, é errar o alvo. De maneira prática, é a prática de todos esses males, de todos esses pecados que nascem do grande pecado, que é a hamartia. Quanto à natureza do pecado, é o terceiro ponto, é importante entender isso. E eu tenho falado que por mais que nós expliquemos essa questão da natureza do pecado, é difícil que haja um convencimento no coração das pessoas.
Ou seja, as pessoas estão já tão habituadas ao pecado cultural, que quando se fala do pecado bíblico, elas concordam, porque não tem como discordar, que a Escritura é muito clara. Mas na prática, no dia a dia, a pessoa vai sempre naquela tendência do pecado cultural. É preciso entender que o pecado, ele tem uma natureza espiritual. Pecado não é algo que esteja fora do homem. Não é aquilo que ele come, não é aquilo que ele veste, não é aquilo que ele faz com seus braços, com suas mãos. O pecado, ele tem origem no coração do homem. Poderíamos dizer, como Jesus disse, que o pecado é sempre uma questão interior. Leia depois capítulo 15 de Mateus, leia Marcos capítulo 7, quando Jesus torna essa questão muito clara sobre a natureza do pecado. Certa ocasião chegou Jesus com seus discípulos numa casa, eles iriam fazer uma refeição, e havia um costume em Israel, que era o costume da purificação das mãos, dos utensílios, dos talheres, dos pratos, das camas, dos objetos. Como até hoje nós vemos situações de pessoas que acreditam que uma água benta pode resolver o problema de alguma coisa ou de alguém. Uma água ungida, água benta, tudo é uma coisa só muda a denominação. Mas no final a água benta e a água abençoada, orada, é uma coisa só. Confere-se a uma água, ou a água, alguma coisa, um poder sobrenatural. Então os judeus criam nisso, eles achavam que eles, tendo aquela água separada, eles diziam que era a água da purificação, uma vez aspergindo aquela água sobre os objetos, sobre as mãos, sobre as coisas, esses objetos, essas coisas ficavam puras, ficavam purificadas. E Jesus já há muito tempo ensinando os discípulos já estavam naquela linha de Jesus, aquela linha orgânica. Sabe quando você vai abandonando essas coisas que não têm valor real, mas de repente você age diante de algumas pessoas que não entenderam isso ainda e elas te reprovam? Ué, Rosilene, mas como assim? Você usando essa roupa, você não fazia isso e agora está fazendo? Vai convencer essas pessoas de que isso não é o pecado. É difícil convencer. Os discípulos começaram a comer o pão sem lavar as mãos. Logo, anciãos, escribas, fariseus, toda aquela liderança falou assim: mas Jesus, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Não é lavar as mãos por higiene, lavar as mãos nesse sentido de pensar que uma água é capaz de purificar o homem. Aí Jesus então diz: olha, tudo o que há fora do homem, tudo o que há fora do homem, entrando nele, não o pode contaminar. Seja honesto comigo. É fácil você concordar com Jesus? Seja honesto. É fácil você concordar? Quando você ouve tal palavra, você fala assim: não, mas sempre vai ter um mais. Não, mas e não tem mais e. Jesus está dizendo: olha, o pecado é algo do coração. Tudo que está fora do homem não pode contaminar a sua alma, a sua mente, sua consciência, seu espírito. E se você perguntar para Jesus assim: qual é a razão de tudo isso? Ele lhe dirá: porque essas coisas, seja o que for, sendo bebida ou comida pelo homem, não entram no coração, entram na boca, desce pela faringe, laringe, esôfago, mais ou menos isso, né? Ou passa do lado dessas coisas, né, Rosilene? A Rosilene falou assim: não passa por dentro da laringe não, mas passa do lado dela, na frente ou atrás, do lado, né? Mas entra pelo esôfago. Pronto, o esôfago entra pelo esôfago, e do esôfago vai para o estômago. Isso é Jesus falando. Do estômago vai para o intestino delgado, do delgado vai para o intestino grosso, do intestino grosso vai para o intestino reto, e do reto vai para a privada. Todo o problema daquilo que entra é que ele vai entrar num canal que começa na boca, vai fazendo as curvas e vai sair finalmente. Não entra no seu espírito
que está dizendo assim, olha, o homem essencialmente ele é espiritual, esse corpo é apenas uma casca, não pode te contaminar. Nada que entrando no homem pode contaminá-lo. E Cristo completa dizendo, porque é do coração que procedem. É do coração que procedem. Aí ele vai começando a nomear, né? Procedem os adultérios, a maldade, a avareza, a injustiça. É aqui dentro que vai sendo gerado essa disposição mental reprovável de avareza, de maldade, de perversão. Bem, dentro desse contexto, ainda vale lembrar que se essas coisas entrando não contaminam o homem, dentro do contexto, muito menos qualquer coisa externa é capaz de purificar o homem. Eles não pensavam que a água servia para purificar alguma coisa? Portanto, se você aspergir água sagrada sobre você, purifica o seu coração? E se você for batizado nas águas, purifica o coração? Batismo nas águas não purifica? E se for no Rio Jordão? Muito menos. Muito menos. Nada externamente pode purificar o interior do homem. Essa é a natureza. O pecado, ele é interior. A Bíblia também diz que o pecado, ele é maligno. Leia um texto comigo, sobre a Bíblia em Romanos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13. O pecado é interior. O pecado é maligno. E com isso eu quero que os irmãos saiam daqui hoje assustados com isso. Quero que você fique estupefato. Nosso objetivo é que os irmãos saiam daqui batendo a cabeça nas paredes, de desespero, mas no sentido positivo, no sentido de gerar em você assim, puxa, mas o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? Quanto tempo perdido? Porque no dia que você descobrir quão maligno é o pecado, você vai ter o mesmo sentimento em relação a ele do que Deus. Ou seja, o mesmo sentimento que Deus tem em relação ao pecado, você também terá em relação ao pecado. Você vai ter aversão ao pecado. Você não vai desejar o pecado. Ele não vai te gerar mais prazer. Capítulo 7 de Romanos, versículo 13. Diz assim, ó: acaso o bom se me tornou em morte? Esse bom aqui é a lei de Moisés. O contexto de Romanos 7 é sobrevindo o mandamento, sobrevindo a lei. O que aconteceu quando a lei foi dada ao homem? Ele diz, acaso o bom se me tornou em morte? Porque ele diz que sobrevindo o mandamento, reviveu em mim o pecado e eu morri. Isso porque Paulo explica em 2 Coríntios capítulo 3 que o ministério da lei é o ministério da morte. Ou seja, a finalidade da lei é expor você. É que você tente cumprir, tente fazer, tente realizar, e não conseguindo, você chega a uma conclusão: miserável homem que sou. Então a lei fatalmente vai gerar morte, porque a lei vai te fazer ver que você é um pecador, é um transgressor, é um culpado, é um réu, e está debaixo de condenação. Então ela gera morte. E aí ele pergunta, acaso o bom, que é a lei, se me tornou em morte? Como uma coisa boa pode ser morte para mim? Aí Paulo explica dizendo, de modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então olha o argumento do apóstolo Paulo. Porventura o que é bom se me tornou em morte? Não, ele não se tornou em morte, mas o pecado
e essa expressão é interessante, para se revelar como... Opa, nem todo mundo tem a ideia de pecado. Quantas vezes vivemos no pecado sem perceber que aquele ato é uma hamartia? Ele tem que se revelar como pecado. Ele tem que ser visto e percebido como algo que desagrada o coração de Deus. Então diz, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Ou seja, o pecado é perverso, o pecado é maligno. Mas quantos conseguem perceber a malignidade do pecado? Geralmente as pessoas pecam, mas elas simplesmente relativizam aquela atitude. Não, é só uma fofoquinha, né? Não, é só uma mentirinha. Não, mas aí prejudicou as pessoas. Não, mas isso aí passa, depois a gente resolve, depois a gente corrige. A gente vai sempre relativizando o pecado, porque nós queremos conviver com o pecado. Isso porque não conseguimos ver quão sobremaneira maligno é o pecado. Essa malignidade do pecado, ela se encontra no fato de que o pecado é um coração que se tornou, na sua mais íntima essência, anticristo. Quando nós falamos de pecado, que é o pecado original, que é o pecado do egoísmo, que é o pecado que é maligno, nós devemos pensar em 4 coisas que estão no Apocalipse, e geralmente, em razão das teologias, passa despercebido. O Apocalipse fala sobre o termo anticristo, que é a besta, se bem que esse termo anticristo está em 1 João, não está no Apocalipse, mas a besta do Apocalipse é o anticristo. Nós temos o nome anticristo, nós temos o número do anticristo, que é 666. Nós temos a imagem da besta no Apocalipse, e nós temos o santuário onde a imagem da besta é colocada. Por meio desses 4 pontos é possível perceber quão maligno é o pecado. Quando se fala de anticristo, eu falava aqui, salvo engano, na quarta-feira, ou foi no querigma, não me recordo bem. Eu dizia assim, puxa, o quanto eu queria despir essa expressão anticristo de todo o conceito meramente teológico ou meramente escatológico. Porque quando a gente fala assim, gente, o anticristo, logo as pessoas remetem ao futuro, nunca ao presente, muito menos ao passado. Elas pensam num futuro próximo ou distante. Elas pensam na chegada de um homem. Alguns acham que é o Papa, outros acham que era o Bush, agora o atual presidente da República dos Estados Unidos, né? Outros acham que é o Macron. Aí cada um vai achando, já acharam que tinha sido Luís XV. Em cada época eles colocam uma pessoa. Achavam que o Papa anterior, como é o nome do anterior? Não, o anterior, o Bento, achavam que era ele. Quando ele renunciou, que veio agora o Francisco, falou, não, era necessário, na verdade é o Francisco, não é bem o Bento. Mas é porque é dito que uma cabeça não foi golpeada de morte, pronto, foi ele. Então agora o Francisco é ele, porque ele é manso, então está enganando. Ele fala de amor, de fraternidade. Mas o Francisco vai passar também, virá um outro. Então as pessoas estão sempre atrás de alguém. Eles projetam o futuro, quando falam de anticristo, pensando no homem, sempre colocando um bode expiatório para resolver a questão. Quando eu ouço a palavra água, por exemplo, quando você ouve água, o que te remete à mente? Não é a água enquanto, né? Quando vem a palavra violão, por exemplo, você não tem a imagem do instrumento? E quando vem a palavra anticristo, por que você não pensa na palavra? Como assim? Eu penso, vai vir o anticristo, é o homem que vai falar blasfêmia. Não, a palavra anticristo
E ela se encontra no Novo Testamento, no plural. Muitos anticristos têm saído mundo afora. A Bíblia fala do anticristo enquanto o espírito que atua desde o princípio da humanidade. E o nome é simples: anticristo significa literalmente ser contra, ou contrário, ou em oposição a Cristo. Mas entenda que está em oposição a Cristo, e isso tem que ser corrigido no nosso coração imediatamente. Já perdemos muito tempo com tantas fraseologias, com figuras, com escatologias. Quando falamos de anticristo, logo alguns falam assim: não, mas eu sou pró-Cristo, eu sou favorável a Cristo. As canções que cantamos hoje, tão lindas, tão maravilhosas, ela dizia assim, que Cristo era maravilhoso, Cristo era amável, Cristo é digno, mas tem uma outra palavra, maravilhoso, mas tem uma outra, amado, não, tem uma outra palavra do universo, formoso. Eu acho essas canções lindas, e essa letra é linda. Meu único receio é que talvez nós, o problema não é a canção, não estejamos entendendo o que eu quero dizer quando digo que Jesus é formoso. Quem aqui acha Jesus formoso? Deixa eu ver as mãos. Vocês cantaram, mas tem que achar. Jesus é formoso. Não tenha medo de falar. Ele é lindo. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que ele é lindo esteticamente? São os cabelos, os olhos? Por que ele é lindo? Por que ele é formoso? Em que sentido? Esses adjetivos só vão ganhar sentido para nós se nós conferirmos a Cristo os ricos atributos da bondade, do amor, da misericórdia, que torna ele excelso, maravilhoso, tremendo. Então, quando eu digo que Jesus é lindo, eu estou dizendo: Senhor, eu estou em harmonia com tudo aquilo que Tu és, no Teu ser, no Teu caráter. Não é uma questão de falar que Jesus é feio ou é lindo, é bonito, ou se Ele qual é a palavra? Formoso, ou se Ele é outra coisa. É uma questão de identificação do coração de Cristo com o meu coração. Por exemplo, olha como Jesus é belo. Olha a beleza de Cristo. Jesus chegou e falou assim: olha, para aquela mulher pega no flagrante ato de adultério, eu também não te condeno. Jesus não é belo, não? Ele não é lindo? Essa não é a beleza do seu ser? Mas eu vejo beleza nisso. Eu quero essa beleza para mim. Há uma relação. Por que eu estou dizendo da beleza de Cristo? Baseado nos hinos. Porque quando nós falamos do anticristo, esse espírito do anticristo, ser anticristo, ter uma identificação com o anticristo, é você ser o oposto daquilo que Cristo é. Jesus fala assim: olha, Cadmo, a sua vida é corrida. Jesus falando: Cadmo, sua vida, você está sempre cercado de muitas pessoas, e as pessoas são terríveis. Você vai encontrar muitas pessoas que não te querem o bem. Pessoas vão te passar a perna. Pessoas vão te ofender. Pessoas vão tomar o que é seu. Mas quando eles fizerem isso, você não deve ter nenhuma outra disposição senão abençoar a vida deles e orar por eles. Isso é bonito, isso é belo, isso é crístico. Esse é o sentimento que há em Cristo Jesus. Mas vem um outro e fala assim para o Cadmo: deixa de ser otário, rapaz. Você é um otário. Lógico, eu não sou eu que estou falando, não. Alguém vai dizer. Você vai ficar aí nessa coisa de crístico, é de Cristo. Você tem que partir para cima. Rapaz, é teu dinheiro, rapaz. É teu futuro, rapaz. Não é assim que a gente ouve ou não é? Então você tem que olhar o que Cristo é
no seu coração, para você entender o que é anticristo. Anticristo é toda disposição do coração que se opõe à pessoa, vida, obra, ministério e ensinamentos de Cristo. Então fica fácil, toda vez que você estiver tomado de diversos sentimentos, de inveja, de avareza, de divisão, de contenda, de dolo, de injustiça, de maldade, você está de acordo com o espírito do anticristo. Você está em oposição. Pode ser que na fala, na voz, você esteja glorificando a Ele, a Cristo, você esteja chamando Ele de formoso, de belo, de lindo, mas as palavras não fazem nenhuma diferença no mundo espiritual, no mundo real. Nenhuma diferença. O que vale é aquilo que nós temos no coração, é aquilo que nos move, que nos projeta em atitudes. Pastor, mas falar igual falava um irmão de uma antiga igreja nossa, ele dizia assim: mas você vive tudo isso? Mas você, todos nós, estamos no processo de cura. O que eu quero é identificar esses traços em mim, identificar no meu relacionamento conjugal esses traços, onde eles aparecem, identificar no meu relacionamento de pai e filhos, é identificar no meu relacionamento com a minha família, né? Meus irmãos, minha mãe, com os meus irmãos da igreja, com meus vizinhos, meus colegas de trabalho. Onde você estiver, é você identificar. Não é querer ser fariseu, achar que você já está, que você já é. Não, eu sei que há em mim muitas trevas que precisam de serem iluminadas. E você então poderá orar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e mostra-me, revela, que essas coisas venham à tona, que sejam manifestas. Porque quando manifestas, você logo identifica: puxa, miserável homem que sou, eu preciso de Jesus, eu preciso de cura, eu preciso de transformação. Já imaginou quando formos nós tomados de tal sentimento, ou de tal desejo? Você precisa de cura? 4 pessoas precisam de cura. Que maravilha. Lembra que Jesus Cristo veio e Ele pregava, e Jesus falou assim: olha, eu não vim para vocês, para fariseus, escribas. Mas como assim? Porque vocês são sãos, vocês são sadios. Eu vim para os doentes. Os doentes sim precisam de médico. Isso porque os fariseus e escribas, eles queriam uma congregação, uma sinagoga de pessoas perfeitas. E o pior, não tinha nenhuma pessoa perfeita lá dentro, tudo imperfeita, só que eles não se reconheciam como tais. E a questão então é que agora esse termo anticristo, uma vez visto como o sentimento que há no coração, o sentimento de Cristo tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, e o oposto disso é o sentimento anticrístico, é o oposto. Por isso o Apocalipse fala do número 666, que é o número 6, é o número de homem, o homem criado no 6º dia. Na Bíblia o número 6, em numerologia bíblica, representa o homem. O número 3 representa Deus, que é o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. 666, portanto, é o homem. A base do número não é 6? 3 vezes é o homem que se põe no lugar de Deus, é o homem que se separou de Deus, fez a si mesmo o seu próprio Deus. É o homem que se curva diante do diabo, que é de si mesmo, do seu próprio ego, que vive para si mesmo. Por isso que é dito que o falso profeta, Apocalipse, ele diz assim, olha, diz que ele sai pregando. O falso profeta é uma voz religiosa. O falso profeta, a besta que emerge da terra, é uma voz profética, que está na boca de líderes religiosos, que inclusive fazem prodígios e sinais de cura,
de maravilhas. Mas a sua mensagem é: façamos uma imagem da besta. Já leram isso no Apocalipse? Não é dito que a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, seduz os homens de toda a terra, dizendo que devemos fazer uma imagem da besta. E eu fiz questão de ler no grego a palavra imagem. A palavra imagem no grego nada tem a ver com a palavra ídolo, porque o ídolo é você fazer um boneco, não é? Uma estátua, não é assim? Aí muitos pensam assim: vão fazer uma estátua da besta e vão colocar dentro do templo. Colocou lá, pronto, está resolvido, cumpriu o Apocalipse. Não é ídolo, não é estátua, é imagem. É a mesma ideia quando diz que o homem tem a imagem de Deus. É uma questão interior. Fazer a imagem da besta é reproduzir a semelhança do que é o anticristo dentro do santuário de Deus. Quem é o santuário de Deus? Somos nós. Então esse espírito anticrístico, essa ideia de anticristo, essa oposição a Cristo, sendo gerado dentro do homem, formando o homem a imagem e semelhança do que é o anticristo. E esse sentimento anticristo é o pecado original. Portanto, todos os pecados que nós cometemos, sejam em atos, palavras, pensamentos cultivados, eles estão de acordo com essa matriz canônica, é uma imagem. É o mesmo que falar: não vos conformeis a este século. Quer dizer, os homens vão sendo conformados ao século no qual ele vive. Ele vai sendo moldado, né? Conforme é o espírito desse tempo, o espírito desse século, o espírito do mundo. O homem vai sendo moldado, formado. O Apocalipse fala de uma imagem que é feita e colocada dentro do santuário de Deus. Então daí você percebe que toda vez que você estiver, por exemplo, com dolo, ou com contenda, ou com inimizade, ou com impureza, ou com qualquer uma dessas coisas, você está sendo selado dia a dia. Todo mundo está com medo do selo da besta. Quem aqui não tem medo? Todo mundo tem medo do selo. Não, eu não quero o selo da besta. Mas o selo não é alguém que vai chegar e carimbar você, não. Fique tranquilo. Fique tranquilo. O selo é a identificação. O Apocalipse também nos fala sobre o selo de Deus, selado na fronte. E quem é que sabe qual é o selo de Deus selado na fronte? Eu não preciso de nenhuma revelação especial. Basta você ler: selar na fronte o nome do Pai e do Cordeiro. A pessoa Rosirene na sua testa, sendo selado o nome do Pai e o nome do Cordeiro. O nome do Pai, o nome do Cordeiro. Dia a dia é uma transformação intensa. É sendo gerado uma consciência nova, uma consciência crística. Isso é o selo. É o nome do Pai e do Cordeiro. Está escrito no próprio versículo que diz selo de Deus, diz que é o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Por isso que o selo do anticristo, que é o oposto, é a mesma coisa. É esse gerar, é esse selar, é esse imprimir, é esse gerar uma imagem da besta dentro do homem. É essa identificação, é essa conformação. Daí você percebe que aquilo que você achava que era tão tolo, não, isso aqui é só uma mentirinha, não, isso aqui é só uma brincadeirinha. Quão perverso é isso, quão maligno é o pecado, porque ele ofende a Deus, ele vai de encontro à vontade de Deus, ele se opõe a Deus, ele está em desarmonia com Deus, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Bem, de todo modo, o pecado é interior, o pecado é maligno, o pecado também é morte. Por isso que diz que o resultado final
do pecado é a morte. Leia comigo rapidamente o texto de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Olha que interessante. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ouça algo interessante, ouça com carinho. Tudo que você faz, todas as suas ou todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras ditas intencionalmente, todos os sentimentos cultivados são sementes. Tudo que nós fazemos diariamente é semear. Nós acordamos, começamos a semear. Vamos semeando, semeando, semeando. Ocorre que o apóstolo diz que você só pode semear ou para a carne ou para o Espírito. Semear para a carne é semear para todos os prazeres que militam dentro da nossa carne. São esses pecados aqui que nós já mencionamos. E semear para o Espírito é exatamente o oposto. É você semear para o bem, para o amor, para a vontade de Deus, para a glória de Deus, como quem busca cumprir e realizar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De sorte que então o resultado é: se semeamos para a carne, da carne colheremos corrupção, colheremos morte. Semearmos para o Espírito, vida eterna. Alguém pode perguntar: pastor, mas e a salvação não é eterna? Se perde ou não se perde? Não vai por aí. O seguro não é discutir as teologias e os raciocínios humanos. O seguro é você ter a plena convicção: não vos enganeis, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou você semeia sementes para a morte, ou sementes para a vida. Não tem meio termo. Olha quão grave é o pecado, quão maligno é o pecado. Não tem jeito de no final da história você falar assim: mas tudo isso foi só uma brincadeirinha que nós fizemos. Igual a outra vez, mataram uma pessoa, esquartejaram, estruparam, esquartejaram, fizeram tudo, estupraram. E no final, não, mas era só uma brincadeira. Já ouviram falar dessas coisas? Só toca fogo no outro. Não, estava brincando com ele, uma brincadeirinha. No final, chegarmos lá e falar: não, mas era só uma brincadeirinha. Não, o pecado é maligno. Nós precisamos perceber essas coisas e falar: Senhor, eu quero aborrecer o pecado. Eu quero identificar, eu quero aborrecer, eu quero amar a Ti. Eu quero ter no meu coração a certeza, a verdade, a experiência, a realidade de que Tu és belo, Tu és formoso, maravilhoso, lindo. Que mais? Doce, eterno, todas essas coisas boas. E por fim, eu não tenho como me estender mais em razão do horário, o quarto ponto é a solução para o problema do pecado. A solução, ela é muito simples, ela se subdivide em 3 pontos. Não vou ser demorado nessa conclusão. O primeiro é que Cristo realizou na cruz uma morte vicária. A grande notícia é: Jesus morreu para que todos os nossos pecados sejam perdoados. Ou seja, talvez você tenha ficado assim: puxa, mas eu sou muito nojento, eu sou muito perverso. Depois de tudo que foi dito, eu acho que eu nem sei o que eu faço em igreja alguma, porque eu estou ruim, o negócio está difícil. Saiba, Jesus morreu pelos teus pecados, para te perdoar de todos os teus pecados. Mas tem uma condição: você tem que reconhecer que é pecado.
Se confessardes os vossos pecados, disse o apóstolo João, Ele é fiel e justo para vos perdoar de toda iniquidade. Tem que partir do seu coração: Senhor, isso é pecado. Isso é confessar. Confessar não é: Senhor, eu quero te falar que ontem eu fiz isso. Aí Ele sabe. Ele não quer que você diga o que você fez. Ele quer que você confesse o pecado. Confessar o pecado é falar: Senhor, eu falei mal do Jailson. E falar mal do meu irmão é pecado, é hamartia, é você concordar que o ato que você fez é perverso. Quando você reconhece, confessando, Ele te perdoa e te purifica de todo e qualquer pecado. Não há pecado que Ele não perdoe. Não existe pecado imperdoável para Deus. O que a Bíblia chama de pecado imperdoável, a deficiência, o vício do imperdoável está no homem, não em Deus. Deus nunca poderia dizer: filho, meu amor, minha graça se esgotou, não tenho como te perdoar. O pecado imperdoável é o clímax da rejeição que o homem tem em relação a Deus. Não é Deus que se esgotou, foi o homem que chegou no último ponto, no limite da sua rejeição à graça e ao favor divino. Portanto, se alegre nessa bênção de que todos os teus pecados são perdoados por Jesus Cristo. Mas não somente perdoados. Lembra de Gênesis capítulo 3, que Deus disse lá para Adão que ele haveria de enviar o descendente da mulher para esmagar a cabeça do pecador? Quem lembra? Não está lá? Para esmagar a cabeça de quem? Da serpente. A cabeça esmagada não é a sua, é a da serpente, é a do mal. E portanto, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele estava exatamente destruindo essa serpente perversa, essa força que procura nos governar. E por isso Cristo não somente nos perdoa os pecados, mas Ele, vitorioso por meio da sua morte e ressurreição, Ele se torna o poder indissolúvel dentro de você para vencer toda inclinação interior contrária a Deus. Ele é o poder dentro de você, está aí dentro de você. Nunca diga não posso, não consigo, mas diga: Jesus esmagou a cabeça da serpente. A serpente está com a cabeça esmagada. O pecado está destruído pelo poder da obra de Cristo Jesus. Mas não para por aí. O terceiro ponto: Ele não somente nos perdoa e esmaga a cabeça da serpente, mas Ele diz: agora, filho, que eu perdoei, que sou em você a força para vencer todas as inclinações e prazeres da carne, eu agora quero inscrever no seu coração e inscrever na sua mente as minhas leis. O que significa isso? Inscrever as leis de Deus no coração e na mente. Será que Ele vai chegar lá com um ponteiro, vai colocar lá, escreve aí na pontinha da mente dele: não matarás? É isso? Não adulterarás? É isso? Escreveu os 10 mandamentos e fica lá escritinho? Inclusive não fala nem escrever, o texto fala inscrever, gravar com sulcos profundos. É quando o Senhor, Ele vai fazendo da vontade dEle a sua vontade. A vontade de Deus se torna a nossa vontade. Tudo aquilo que é bom, que é justo, que é maravilhoso, vai se tornando nosso. É uma mudança. Inscrever na mente e no coração é o mesmo que diz Ezequiel: Ele vos dará um novo coração e um novo espírito. Um coração de carne, um coração sensível, um coração que ama, um coração que se compadece, um espírito reto,
um espírito que se inclina para as coisas divinas. Em suma, o Senhor vai instaurar uma nova consciência dentro de nós. Nós seremos uma nova pessoa. Amém, queridos?